Olá, boa tarde! Estamos começando mais uma edição do Yes TV Notícias para todo o Brasil. Hoje, quarta-feira, dia 26 de abril de 2023, e eu trago as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos começar com o caso do prefeito Papa Anjo. O prefeito de 65 anos de Araucária, no Paraná, casou com uma adolescente de 16, um dia após ela fazer a idade que pode ser feito um casamento. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa história? Põe na tela. O prefeito de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, Haysam Hussein Dahaini, de 65 anos, casou com uma adolescente de 16 anos, um dia após a jovem completar a idade legal para formalizar a união. 24 horas depois, ele nomeou a sogra como secretária de Cultura e Turismo do município. Atualmente, a lei federal brasileira permite casamento de menores de idade a partir dos 16 anos, desde que ocorra permissão legal dos responsáveis. Segundo o registro do Jornal Oficial dos Cartórios de Registro do Brasil, Haysam casou com a jovem em 12 de abril deste ano. O aniversário do adolescente foi em 11 de abril. E em 13 de abril, o Diário Oficial de Araucária publicou a nomeação de Marilene Rode para o novo cargo. Antes, ela era diretora-geral na Secretaria de Educação do município. Até março deste ano, no cargo antigo, Marilene tinha um salário de R$ 13.917,38, segundo o portal da Transparência. Em Araucária, secretários municipais recebem R$ 21.416. Já o salário do prefeito é de R$ 17.940,27. Olha só, em nota, a Prefeitura de Araucária disse que a nomeação de Marilene é um ato discriminatório do chefe do Poder Executivo, o qual entendeu que a servidora em questão reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, vez que possui 26 anos de experiência no serviço público. Vale lembrar que ele foi casado por 6 vezes, sendo o primeiro casamento lá em 1980. Ele é proprietário de postos de gasolina e hotéis e tem um patrimônio que chega a 14 milhões de reais, sendo 3 milhões de reais em espécie. Em 2000, ele foi ouvido pela Comissão Parlamentar do Inquérito, de inquérito do narcotráfico e chegou a ser preso, conforme o relatório da Câmara Federal. Na ocasião, declarou ser inocente das suspeitas de ligação com o tráfico de drogas. Foto bonita, né? A gente pode ver que é um casal bonito, tem amor nessa foto, eu sinto amor, eu sinto verdade nessa foto, né? Sinto verdade nessa foto, mas na minha época, na época de escola, isso aí se chamava Papa Anjo. Essa que é a questão, né? Mas 24 horas depois ele deu um cargo pra sogra? É esquisito, né? Tô me sentindo na Índia, na Tailândia, né? Não é verdade? Tô me sentindo desse jeito assim. Vou oferecer o que é mais valioso para poder, sei lá, né? Olha só, apesar de pedidos de clemência da sua família e dos protestos de ativistas de que foi condenado com base em evidências fracas, um homem com pena de morte morreu por causa de 1 quilo de maconha. Põe na tela. Singapura executou nesta quarta-feira, por enforcamento, um prisioneiro condenado à morte por tentar traficar 1 quilo de maconha. Anunciaram as autoridades da cidade-estado, que ignoraram os apelos intermunicipais de clemência. O Escritório de Direitos Humanos da ONU para Singapura havia solicitado ao país que reconsiderasse com urgência a execução. O singapuriano Tangaraju Supiá, de 46 anos, foi
foi executado no complexo prisional de Xangi, Tangaraju, havia sido condenado em 2017 por participar de uma conspiração de tráfico de 1.017.900 gramas de cannabis, o dobro do volume mínimo exigido para a pena de morte em Singapura. Um ano depois, ele foi condenado à morte e o Tribunal de Apelações manteve a decisão. ONGs de defesa dos direitos humanos afirmaram que o caso apresentava dúvidas. As evidências estavam longe de ser claras, já que ele nunca tocou na maconha em questão. Foi interrogado pela polícia sem a presença de um advogado e teve acesso negado a um tradutor de tamil quando pediu um, disse o vice-diretor para a Ásia da Human Rights Watch, Phil Robertson. Ele também destacou que o enforcamento provoca sérias preocupações de que Singapura esteja iniciando uma nova onda de execuções para esvaziar seu corredor da morte em um esforço de dissuasão equivocado. A vice-diretora regional da Anistia Internacional, Ming Yu Ha, citou muitos erros no caso e disse que a execução demonstra grande fracasso da obstinação de Singapura em adotar a pena capital. O magnata britânico Richard Branson, membro da Comissão Global sobre Política de Droga, pediu na segunda-feira ao governo de Singapura para reconsiderar a execução e afirmou que o caso está em grande parte baseado em presunções. O alto comissionado da ONU para os Direitos Humanos diz que esta crença é um mito. A família de Tangaraju implorou por misericórdia e tentou em vão um novo julgamento. Sua execução é a primeira em 6 meses em Singapura e a 12ª desde março de 2022, quando o país voltou a aplicar esta sentença após o hiato de mais de 2 anos. O Ministério do Interior do país respondeu na terça-feira que a culpa do réu foi provada, além de qualquer dúvida razoável. O Ministério disse que telefones celulares que os promotores afirmaram pertencer ao condenado foram usados para coordenar a entrega da droga. Em muitas partes do mundo, incluindo a vizinha Tailândia, a maconha foi legalizada, mas este centro financeiro asiático mantém uma das leis antidrogas mais rígidas do mundo e garante que a pena capital funciona como um impedimento eficaz ao narcotráfico. Bom, lá ele teve pena de morte por 1 quilo de maconha, né? Aqui no Brasil é crime cerca de 20 quilos de maconha. Nessa ocasião é onde pensamos, onde debatemos a questão da pena de morte. Será que é algo realmente que se torna eficaz por questões de colocar na balança, né, aquela famosa pecadinho e pecadão, né? Será que isso realmente se torna algo necessário ao julgar uma pena de morte? 1 quilo de maconha, 1 quilo, beleza que ele passou um pouquinho mais ali, passou 17 gramas ali, né? Um pouquinho mais, mas nessa questão aí, que colocaram em xeque, colocaram em dúvidas se realmente foi necessário a pena de morte, se realmente foi necessário essa pena para ele, é algo de ser apurado. Porém, não tem como nós aqui, réis mortais do Brasil, né, chegar e decidir o que foi feito lá ou não. É só questão de realmente colocar a mão na consciência. Você que é a favor da pena de morte, você que não é a favor da pena de morte, você está vendo aí uma questão, né, uma questão cultural lá naquele país, que acabou por causa de 1 quilo de maconha, da erva, né, acabou sendo preso. Que brisa errada. Em ranking com 118 países, só na Zâmbia, em Vanuatu, na Colômbia, a moeda local se fortaleceu mais em relação à norte-americana do que no Brasil. Põe na tela.
Após uma semana em que o dólar teve sucessivas quedas no Brasil e fechou abaixo dos R$5 pela primeira vez em 10 meses, o real chega à metade de abril sendo a quarta moeda que mais se valorizou frente à moeda americana em uma lista de 118 países. A apreciação da moeda brasileira frente ao dólar acumulou 3,5% neste mês até aqui. Atualmente, visto pela cotação oposta e usada para as comparações internacionais, um dólar compra 20 centavos, ante pouco mais de 19 centavos do início do mês. Só na Zâmbia, que teve 16,8%, no arquipélago do Pacífico Vanuatu, que teve 4,9%, e na Colômbia, que também teve 4,9%, a moeda local cresceu mais em relação à norte-americana do que no Brasil. O dólar caiu pela quarta sessão seguida na última sexta-feira e encerrou o dia nos R$ 4,916, menor cotação desde junho do ano passado. Só na semana, a desvalorização foi de 2,81%. O real, como as moedas de diversos países emergentes, surfa atualmente uma onda de enfraquecimento global da moeda norte-americana, em meio a dados mais fracos da economia dos Estados Unidos e a perspectiva de que o país possa amenizar as altas dos juros que veio promovendo desde o ano passado. Ao mesmo tempo, dados da economia interna com uma inflação que começa a dar sinais de enfraquecimento e principalmente o avanço da regra fiscal apresentada pelo governo para controlar os gastos e a dívida pública ajudaram nas últimas semanas a empurrar a taxa de câmbio local para baixo. No ano, a valorização do real frente ao dólar é de 6,3%, o que coloca a moeda brasileira na 12ª posição entre as que mais se valorizaram no mundo em 2023. Que bom, né? Que bom que começa a ter esse tipo de respiro, que nós possamos realmente sentir o real como uma moeda valorizada dentro do nosso país. O povão está cansado de não ter dinheiro, de ter que contar moeda para comprar pão. Tô vendo nota de R$200 aparecendo no VT. Essa nota aí, ela foi que nem doce na boca de criança. Ela veio e já tiraram já. O povo precisa dessas políticas públicas para que a economia do Brasil volte a rodar, volte a girar, volte a ter dinheiro. Se você abrir a carteira de qualquer pessoa hoje, não tem R$2. Porque o povo precisa ter esse tipo de política pública para que possa gastar no país, gastar na cidade, gastar no bairro e esse dinheiro girar. O dinheiro precisa girar, ninguém aguenta uma taxa de 13%, ninguém aguenta uns juros como esse, abusivo. O problema não é quem vende capinha de celular no Shopee, o problema é muito maior. Estão usando essa questão de taxação de Shopee para poder abafar outros motivos para a economia do Brasil estar estagnada. Espero muito que comece agora a ser valorizado como merece ser valorizado. O povo não aguenta mais. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou e eu quero agradecer a sua audiência. Amanhã eu tô de volta nesse mesmo horário. Estaremos juntos com mais uma edição do ISTV Notícias. Continue com a programação da ISTV e até lá. Tchau, tchau.